Paz e graça, queridos. Vamos abrir o livro de Provérbios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 19. Provérbios 6, do versículo 1 ao 19. Obrigada. Se os irmãos quiserem se colocar de pé, a gente espera que toda a igreja, para que não fiquem uns em pé e outros sentados. Podemos todos juntos ficar em pé e fazer a leitura. Então nós podemos fazer assim, eu vou ler os ímpares e a igreja lerá os pares, tá bom? Versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Todos juntos. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Amém. Que essa palavra que o Senhor traz à sua igreja hoje, ela venha para nos confrontar. A palavra do Senhor, ela sempre serve de espelho para a nossa vida. Ela sempre serve de ânimo para que nós possamos perceber o caminho que nós estamos trilhando e perceber se nós estamos indo na direção que o Senhor quer. Nessa noite, nossa oração é que você saia desse lugar edificado por essa palavra e confrontado e sendo impelido a se posicionar de acordo com o que a palavra do Senhor tem em mente. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz um perfil, uma bula, uma receita, uma orientação para que nós possamos pautar a vida da nossa família. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele tem imprimido nas famílias, tem colocado diante dos olhos dos chefes de família, dos sacerdotes que Deus levantou para orientar as famílias a se desviar por alguns motivos pelos quais os nossos olhos muitas vezes são levados a enxergar, a olhar, a perceber uma nova pintura, e às vezes nós gostamos do quadro que vemos, mas às vezes esse quadro ele não está muito definido, ele está definido com cores e nos chama a atenção. Mas se nós olharmos atentamente para esse quadro que é pintado e que se coloca diante das famílias, muitas vezes nós não percebemos os enganos que há nesses quadros. E a nossa sociedade, ela está permeada de preceitos e de valores
que tem levado a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela é feita de famílias, ela é construída por famílias. Deus não chamou o homem, Deus chamou uma família. Deus não formou um homem só, Ele formou uma família. Então Deus tinha no coração, tinha na mente que um homem não poderia viver sozinho, ele precisava de uma auxiliadora, e aí Ele criou Eva. E Ele sabia que o mundo era muito amplo, muito perfeito, muito bonito, e Ele disse: eu quero que esse homem e essa mulher produzam filhos, e que essa família seja multiplicada. E aí, querido, tem parâmetros, tem princípios que nós precisamos nortear as nossas famílias, e o Senhor deixou na sua palavra inúmeros textos que nos leva a conduzir a nossa família dentro daquilo que Deus propõe. Mas nós percebemos a nossa família envolvida nessa sociedade, nesse mundo que jaz no maligno. Então, o que o mundo imprime, o que ele quer lançar para as nossas famílias são valores anti-Deus. São valores que nos levam para longe de Deus o tempo inteiro. E os nossos olhos, os olhos das nossas famílias precisam estar atentos ao Senhor, para que nós não sejamos enganados, não sejamos levados por esses princípios e valores que apagam a glória de Deus, os princípios da palavra de Deus. E quando nós deixamos que muitas vezes esses princípios cheguem, eles sejam colocados dentro da nossa casa, nós amargamos consequências muito duras, às vezes irreparáveis. Mas a palavra do Senhor que nos confronta nessa noite vem para nos alertar, vem para dizer: olha, haja o que houver, queira o mundo colocar o que quiser na sua casa, feche a porta para ele, não deixe, não permita, esteja atento, esteja com seus olhos abertos para que você não permita que isso aconteça. Nesses primeiros versículos aqui do texto que nós lemos de Provérbios 6, ele nos coloca diante de princípios que, se nós estivermos com os nossos olhos atentos a esses princípios, nós não cairemos nessas armadilhas. Essa armadilha financeira que o mundo tenta imprimir para as nossas famílias. O mundo tenta imprimir que nós só somos valorizados por aquilo que vestimos. O mundo tenta imprimir valores que nós somos reconhecidos pelo que calçamos. Como, queridos, que nós podemos ser tão enganados por essas coisas? Como que nós podemos deixar que o capitalismo, que o meu marido chama de capitalismo, né, ele tome conta da nossa família a ponto de nós, muitas vezes, ficarmos mergulhados em dívidas? Porque o apetite dos nossos olhos, eles não cansam, eles são devoradores de imagens, são devoradores de marketing que as empresas imprimem, impõem aos nossos olhos. Os nossos filhos, eles são os mais vitimados desses princípios malignos que têm vindo sobre a nossa família, porque eles não têm como tomar suas decisões. E muitas vezes nós, como pais, nós nos deixamos levar pelos apelos dos nossos filhos, porque ele vai ser ridicularizado ali, vai ser cobrado ali, e eu não posso deixar meu filho ser cobrado, eu não posso deixar meu filho ser ridicularizado, e aí eu tenho que suprir as necessidades que o meu filho me coloca. E aí muitas vezes nós encontramos pessoas descompensadas também emocionalmente, e às vezes ele diz: eu vou me compensar fazendo compras. A minha irmã me disse uma vez, ela é casada, e ela disse o seguinte: quando eu estou muito estressado, meu marido me dá dinheiro e diz: vai lá no shopping e compra uma joia. Eu disse: se você vai lá e compra a joia, não. Ela disse: não, eu guardo dinheiro. Não é? Nós precisamos perceber que o mundo às vezes impõe que, para que nós venhamos nos compensar dos problemas psicológicos, as pressões emocionais, nós precisamos ter coisas. Mas nós não podemos ter coisas, nós precisamos do Senhor para nos ser satisfeitos, para nos sentir completos. É o Senhor que nos restaura a alma.
E às vezes nós esquecemos dessa presença que nos envolve, da presença de Deus que quer cercar a nossa vida a ponto de nos fazer fortes e fazer diante de nós e colocar diante de nós uma muralha, um lugar seguro, uma porta forte, para não permitir que esses valores venham para dentro das nossas famílias. E às vezes nós encontramos homens que eles não conseguem dormir à noite porque ele não sabe como vai pagar as contas. Ele não sabe como fazer com o dinheiro do mês que dura tão pouco, não chega ao meio do mês e tudo acabou. Porque a administração não está correta. Porque os valores que têm vindo para dentro das famílias têm desequilibrado a vida financeira. E aí, queridos, o homem que é o provedor da casa, já tem a mulher agora como auxiliadora, porque as mulheres agora saíram de dentro de casa, elas estão também no mercado de trabalho, elas estão também nas empresas do Estado trabalhando, elas, saíram da sua posição que Deus colocou de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de arrumar a casa. Queridos, isso tem deixado as famílias vulneráveis. Essa questão de nós queremos ter, precisamos ter. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos saber que Ele supre as nossas necessidades. Eu fico muito feliz quando pessoas muito pobres, à margem da sociedade, pela pobreza, pela insignificância financeira, elas chegam ao Senhor, elas chegam à igreja. Porque Deus é tão lindo que Ele envolve a vida dessas pessoas de uma forma tão poderosa, que eles chegam na igreja desvalidos, eles chegam na igreja sem ter muitas coisas, às vezes nem o básico eles têm, às vezes eles precisam de ajuda, de cestas básicas, eles precisam de uma roupa para os seus filhos. Queridos, não dá muito tempo, o Senhor vai alargando, o Senhor vai suprindo, o Senhor vai abrindo portas. Quando você olha, aquele homem não anda mais com aquela chinela havaiana, ele já está com uma sandalinha melhor, já está com uma roupinha melhor, e ele não precisou roubar, ele não precisou ir ao shopping comprar sacolas de coisas, queridos, porque Deus envolve a vida dessas pessoas na sua totalidade. Deus é pleno e na sua plenitude Ele alcança o desvalido, Ele levanta do pó. E por que nós que já somos, agraciados pela graça do Senhor, precisamos de tanto mais? E nós não dependemos do Senhor para que no tempo dEle Ele supra as nossas necessidades? Por que nós não temos mais aquela graça de esperar, da espera que Deus supre, do viver por fé? Não, nós vamos lá e fazemos. Eu pego o cartão de crédito, eu vou lá e compro. Eu não me programo mais, porque eu quero, eu preciso e eu quero. A televisão ainda nem quebrou, mas só porque ela tem uma parafernália atrás muito grande. As de hoje são bem slim, né? Um negocinho ali bem estreitinho, e dá para colocar no painel da sala, vai ficar mais bonito, eu já preciso trocar. Nós temos, irmãos, a sabedoria de um mestre que deixou os seus princípios para as nossas vidas. Não basta isso, começa a discussão entre o marido e a mulher. Eles começam um a cobrar o outro porque não tem, porque precisa, aí espera um pouco. Não posso esperar, eu preciso agora. O imediatismo chega. Tudo chega para roubar a graça, para roubar a paz, a tranquilidade da espera em Deus. E aí eu percebo que a presença de Deus, quando ela deixa de ser sentida, outras coisas vão sendo preenchidas. Outras coisas vêm para esse lugar que é de Deus. E aí, queridos, por não ser de Deus, outras coisas que não são de Deus vão se avolumando. A ciranda financeira é um dos principais motivos de divórcios hoje. É um dos motivos pelos quais os casais mais discutem, mais brigam. E nós precisamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Precisamos voltar para não transformar a igreja em um palco de desfiles de marcas.
sabe, de pessoas que valorizam o outro pela aparência que eles têm. Sabe, quando Deus quis escolher um rei para Israel, ele disse para o profeta, ele disse, olha, vá lá em Belém, vá lá em Jessé, na casa de Jessé, o belemita, e busque o rei que eu vou mostrar para você. E você já sabe da história. Sabe, desde aquela época o rei tinha que ser robusto, alto, bonito, saradão. Os conceitos de Deus são diferentes dos nossos. E aí ele mostrou os filhos mais bonitos que ele tinha e disse, você está enganado, os teus olhos estão enganados. Lembra do painel que eu falei no início? Lembra do quadro pintado que eu falei no início? Que os nossos olhos, eles são voltados para essas coisas que nos chamam a atenção, enchem os olhos. Mas o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Sabe, nós não precisamos ostentar tantas coisas. Nós não precisamos ser tão, sabe, visíveis. Nós não precisamos aparecer tanto e cobrar tanto do esposo ou da mulher, às vezes é o marido. Você precisa trabalhar, você tem que me ajudar, porque senão não consigo. Não, vamos economizar daqui, não, mas tem que ter, vai trabalhar. E às vezes essa cobrança, às vezes a mulher decide por si só, às vezes o homem impõe essa condição de que a mulher saia para ir para o trabalho. Queridos, quando vem os filhos, quando chegam os filhos, aí, queridos, a coisa fica mais complicada. Porque às vezes a mulher sai de casa e, ao invés de ela estar ali, dando suporte, dando atenção naqueles primeiros anos, onde a personalidade da criança ela é formada, ela deixa alguém que não tem nada a ver com Deus, com o seu filho. E a primeira impressão que os filhos recebem são princípios que não são de Deus. Sabe, vai ali e assiste, coloca o filhinho para assistir desenho, para assistir coisas que não lembram de Deus. E aí nós vemos tantas coisas, tantas situações de crianças com violências, com ímpetos violentos, porque ele só vê isso. Desenhinhos se degladiando, pessoas se degladiando, e às vezes a gente pensa que isso não funciona. Eu lembro que meu filho, já pré-adolescente, ele estava no computador e eu via que ele baixava muitos jogos, e às vezes eram jogos pesados, eu não lembro o nome dos jogos, aí os meninos devem saber, contra não sei o quê. E o meu filho, ele estava muito nisso, e eu dizia assim, meu filho, você está gastando muito tempo nisso, vai estudar um pouco mais. Você está trocando a ordem das coisas. Você brinca um pouquinho e estuda muito mais. E aí eu percebia que de vez em quando ele ficava muito estressado com a irmã dele, né, com a Amanda. E aí, mãe, eu vou dar um murro nessa menina. Eu dizia, Amanda, para com essa brincadeira com o Joel. E aí o Joel começou mesmo a perder a paciência, e ela batia na Amanda. E eu, meu filho, você não pode fazer isso. É a sua irmã, você não pode fazer. E eu via ele muito estressado. E aí eu falei, gente, o Joel é tranquilo, o menino é calmo, por que ele está assim? Tudo se estressa. E aí eu falei, olha, meu filho, você vai parar com esse jogo. Você tem visto tantas cenas repetidas o tempo todo com isso, que o teu inconsciente só está absorvendo essas cenas. E o teu inconsciente está te levando a reproduzir isso o tempo todo, meu filho. A calma e a tranquilidade estavam sendo perdida. E quando eu disse, você não vai mais fazer isso, e ele obedeceu, e a gente percebeu como Joel voltou a ser aquele Joel tranquilo, manso, porque o meu filho é um doce. Ele é incapaz de ser agressivo com alguém. E aí eu via que aquilo estava fugindo. Ele não é assim, não fazia parte da índole dele ter aquela atitude. Ele estava sendo influenciado pelo que os olhos dele estavam vendo, porque a palavra do Senhor diz que os olhos são as janelas da alma. Então nós precisamos cuidar disso, precisamos não permitir que a nossa casa seja atingida com esses princípios que o mundo mau, o mundo que jaz no maligno quer imprimir para a família. Nós temos no versículo 6 a 11 algo muito interessante, que diz o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento,
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Queridos, tem alguma coisa nesse texto que você nunca viu? Tem alguma coisa nesse texto que você nunca percebeu? Não existe ninguém aí que você perceba que não quer nada com o trabalho, que não, sabe, quer ficar deitado, quer ficar ali no computador o tempo todo. Computador é outra ferramenta, não é? Que deveria ser bênção e que às vezes é problema dentro dos lares. Queridos, olha, uma das coisas que nós temos visto e percebido de forma muito mais frequente do que nós poderíamos perceber, são homens sendo levados ao adultério virtual. Eu não sei, pastor, aqui não deve ter essas coisas. Vamos orar para que nós não tenhamos dentro dessa igreja essas coisas. Mas eu tenho visto casais. Recentemente eu ouvi um relato muito sério, irmãos, muito chocante. O marido estava no computador, sabe? Daquela maneira que a gente sabe. E nessa hora a mulher entra e viu ele naquela situação. Você sabe o que é isso? Você já imaginou o que é isso? Você casada com um homem e você pegar ele em adultério virtual? Queridos, quando é com uma mulher, a gente diz assim, menos mal, menos pior. Você já imaginou isso com outro homem? Você acha que isso não existe? O que você acha que... Eu estou chocando você, não é? A palavra do Senhor, ela é aquela palavra que nos confronta. Ela vem na nossa direção para que nós possamos nos proteger, estarmos alertas, atentos. Nós vivemos numa guerra. A igreja do Senhor vive numa guerra muito ferrenha contra o maligno. E ele não vem, meus irmãos, com uns fogos de artifício para que todos nós olhemos e fiquemos ali de olhos vidrados naquelas cores. Não. Ele vem de uma forma muito sutil. Ele vem de uma forma muito escorregadia. E aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada, aquela vontade de não sair, aquela vontade de ficar no quarto, aquela vontade de não produzir, aquela vontade de não brincar mais com os filhos. Vai sobrando um tempo, queridos, que deveria ser aproveitado com coisas mais interessantes, mais edificantes. Nós precisamos ter os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos. Isso é muito sério. Mas essa preguiça, essa vontade de não fazer nada, ela não é porque alguém está com uma crise de verme, porque a gente sabe que verme, se você não fizer um tratamento aí, você vai ficar sonolento, vai ficar improdutivo. E aí você sabe que o corpo vai precisar de um alimento, vai precisar de um remédio para combater aqueles parasitas lá, que às vezes causam aquela sonolência. Então, se não for um tratamento de verme que você precise fazer, se não for insônia à noite, uma apneia do sono, sei lá, um distúrbio de sono, e você só quer dormir, só quer parar a vida, não quer mais ir para o trabalho, queridos, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa sinalizando que está errada. E quantas vezes nós não percebemos mulheres insatisfeitas porque o seu marido não quer trabalhar, ou então perdeu o emprego, ficou desempregado, e aí, queridos, o computador, eu vou para o computador. Eu conheço uma pessoa que comprou um computador para buscar emprego. Você já viu isso? E ele comprou um computador e ficou no computador o tempo todo mandando e-mails lá, os currículos por e-mails. E aí ele gostou de ficar horas ali, botava os e-mails e já ficava ali, já ficava. Isso acabou sendo uma porta aberta, escancarada desse tamanho. E ele foi entrando, e ele gostou de entrar nela. E aí ele não queria mais buscar emprego, ele, não tem, tudo que eu mando volta, não tem resposta, ninguém me liga. E essa coisa foi ficando, e eles acabaram por se separar por causa disso.
Sabe, irmãos, perdem os valores. A família não é mais importante, os filhos não são mais importantes, construir um futuro juntos não é mais importante. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para se espreguiçar. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Sabe, a tua necessidade vai te oprimir e você não vai conseguir sair dela. Nós precisamos aprender com quem sabe. Há um conselho aqui vindo da parte de Deus. Não durma, não seja preguiçoso nem preguiçosa. Às vezes é a mulher, não é? Vamos falar só dos homens aqui, não. Tem mulheres que você chega em casa, o homem está lá trabalhando no seu ofício, e a mulher dormindo, e o homem lá, meio-dia, não tomou café. Aí a mulher sai do quarto descabelada, com aquele bafo de onça, não é? Espera só um pouquinho que eu vou fazer um café. Meio-dia, hora de fazer café, hora de tomar café, hora do feijão está pronto, o caldinho lá com a farinha. Tome aqui, meu filho, um caldo de feijão. Daqui a pouco vem o almoço. Eu faço isso com meu marido, quando eu faço aquele feijão bem gostoso, aquele feijão que o caldo é bem grosso assim. Aí eu boto um pouquinho de farinha aqui, levo aqui, então meu filho, aqui um caldinho de feijão. Porque é bom, né? Tem muito ferro. Faço isso para os meus filhos também. Correndo na hora do almoço, porque eu trabalho 2 expedientes também. Mas eu gosto de voltar para casa, mesmo que eu fique mais cansada, mas eu gosto de estar na mesa com eles para comer, nem que eu saia esbaforida para a escola, mas nesse momento eu não abro mão deles. Meus colegas ficam lá na escola, mas eu corro para chegar em casa para ter esse momento, porque esses momentos são preciosos. Esses momentos fortalecem o vínculo da família. E olha que não é fácil permanecer juntos por tanto tempo, diante de tantas demandas que esse mundo joga sobre as famílias. Mas esse conselho é muito forte. Ele pare de fazer isso, porque se você continuar dormindo, se você continuar descansando fora do horário, a pobreza te sobrevirá. E a tua necessidade virá sobre ti como um homem armado. Você vai querer sair dele, mas ele vai estar com a arma empunhada para você, você não vai conseguir sair desse lugar de sono, de, falta de coragem. Mas o homem de Belial, o homem vil, e aí nós já passamos para o terceiro ponto. Eu não sei, pastor, quanto tempo eu tenho? Eu não posso passar do tempo. Ele é tão bonzinho, ele disse que eu continuasse. Vamos lá, terceiro ponto. A falta de princípios gera perdas irreparáveis. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. Vocês nunca viram isso nas esquinas? Eu sempre trabalhei em lugares onde as pessoas ficam muito à margem, né? Trabalhei por muitos anos em projetos sociais e eu sei o que é favela, sei o que é marginalidade, sei o que é criminalidade, boca de fumo, essas coisas. Isso nos ajuda a ter os olhos muito abertos, isso nos ajuda a ter a mente muito acesa o tempo todo, muito atento a todas as coisas. E a gente percebe sinais de pessoas nas esquinas. Nós conhecemos a forma como eles falam que a polícia vai vir, a gente sabe qual o aceno que ele faz para que a pessoa entre na boca. Enfim, queridos, os homens maus, eles têm os seus gestos de se comunicar. E aí muitas vezes nós vemos os nossos filhos, a nossa sociedade refém desse contexto. Nós somos reféns desse contexto. A propósito disso, eu estava conversando com meu irmão e ele disse: Rutinha, que ele me chama de Rutinha, você viu que o Congresso Nacional vai aprovar a lei que vai diminuir a idade penal? Aí eu, como assim? Ele disse: a idade penal é
16 anos. Os meninos infratores cometem um crime e eles vão presos aos 16 anos. Não tem presídios, eles vão para as casas de, como é que a gente chama lá? O lugar onde os menores infratores vão. E eu disse, vão reduzir para quanto? Para 12 anos. Eu fiquei tão indignada, não porque eu acho que o menor ele tem que chegar no meu carro, botar o revólver na minha cabeça e roubar a minha bolsa, não. Eu sou contra qualquer tipo de violência praticada por qualquer pessoa que seja. Nós somos justos e procuramos fazer justiça, andar em justiça. Então, nossa sociedade precisa ser justa. Quem comete infração tem que ser punido. Não há dúvida disso. Mas, queridos, quando eu digo que o menor de 12 anos, por cometer crime, ele precisa ir para a cadeia, eu preciso entender que tudo pelo Brasil, pelos políticos, foi feito para que ele não chegasse a ser um infrator aos 12 anos. Por quê? Porque na França a idade penal é de 12 anos. Mas a França, a condição social dela é diferente do Brasil. A educação na França é diferente, eles têm isso como prioridade. Eles têm a saúde como prioridade. Eles têm a qualidade de vida das pessoas como prioridade. As pessoas não precisam viver como nós vivemos aqui. E aí eles têm a idade penal de 12 anos. E os meninos de 12 anos vão presos sim. Mas eles não têm as cadeias lotadas de meninos de 12 anos. Porque 12 anos é uma criança, querido. Os presídios lá, eles não são lotados de crianças aos 12 anos que cometeram infrações. Sabe por quê? Porque eles não precisaram ser infratores. Eles estavam na escola porque a escola era de boa qualidade. Eles investiam. E eu trabalho na educação e eu sei o que eu falo. E pode ser que tenha professoras e professores aqui também que sabem da realidade das nossas escolas. E como a gente se desdobra para dar o melhor para os nossos alunos. Pelo menos aqueles que são fiéis a Deus, eles com certeza procuram ser profissionais honrados dentro da sua profissão. Se não for, precisam ser. Com o ECA foi da mesma forma. Importado pelo senhor Collor de Mello, trouxeram o Estatuto da Criança e do Adolescente para o Brasil sem nenhuma reforma, do jeito que era na Itália. Só, queridos, que eles dizem lá na Itália que a sociedade, que a política, ela precisa ser exercida de forma que o adolescente, ele nunca chegue a ser um infrator. Eu não estou dizendo que na Itália não tem infratores, mas com certeza lá, apesar da corrupção do governo italiano, eles não têm lá infratores no nível e no número que nós temos aqui. Eu tenho amigos da Itália que vêm pelo menos 2 vezes ao Brasil. Eles têm uma ONG que se chama Broto e eles ajuntam dinheiro na Europa para distribuir em entidades já estabelecidas nas comunidades carentes de Fortaleza. E eu troco figurinhas com eles sobre isso e eles me passam como é a sociedade italiana. E lá o ECA, ele é cumprido diferente daquilo que ele é cumprido aqui no Brasil. Então, queridos, nós precisamos entender que esse mundo injusto, principalmente no contexto brasileiro, na vida que nós vivemos hoje, nós tomamos emprestado modelos europeus que não combinam com a realidade brasileira. E eu coloquei lá um protesto, um manifesto lá no meu Face, e eu disse assim, eu gostaria que as leis que são aprovadas tão rápido e sem estudo, fossem dificilmente aprovados, porque é tão rápido aprovar uma menoridade penal para a sociedade brasileira, para as crianças que vivem na marginalidade, mas é difícil, queridos, aprovar que os políticos devolvam os milhões que eles roubam e desviam para colocar dentro dos seus bolsos ou nas suas contas pelos paraísos fiscais que nós vemos nesse país.
Você está vendo como a palavra de Deus nos confronta nessa noite? Ele está dizendo, a palavra do Senhor diz que esses princípios, se nós não cuidarmos, vai fazer com que nós tenhamos perdas irreparáveis. Eu estava na escola, eu trabalhava lá no Bom Jardim ano passado e fui transferida para uma outra escola mais perto da minha casa, que eu havia trabalhado em 2011. E eu conheci uma criança lá do 6º ano, que eu dava aula no 6º ano, e eu procuro ser muito próxima dos meus alunos, para conhecer as necessidades dos meus alunos. E tinha uma menina lá muito inteligente, muito animada, muito bonita a menina. E um dia ela, do nada, foi muito grosseira comigo, e eu fiquei assim, meio assustada. O que foi que eu fiz com você, para você fazer isso? Ah, não sei o quê, pá. Deixei aquela menina quieta, fiquei tranquila. E quando foi esse ano que eu voltei para a mesma escola, eu dei aula de novo na mesma série, que agora está no 8º ano. E eu olhei para ela durante uma semana, sem falar com as outras colegas, no intervalo ela sozinha no corredor lá, sem ninguém por perto, e eu disse, tem alguma coisa errada com a Letícia. E eu procurei saber dos meus colegas, gente, eu estou achando a Letícia estranha, por que ela está assim, ela não é assim, o que foi que houve? Ah, ela mudou muito. E aí eu criei coragem, eu chamei ela para fora da sala, eu vim aqui conversar um pouquinho comigo, deixei uma atividade lá com os meninos e fiquei fora da sala para conversar com ela. Eu disse, minha filha, estou percebendo você distante dos colegas, você não está interagindo, não tem, cadê seus amigos da sala, você não, o que está havendo? Ah, professora, estou muito triste. Eu disse, mas por que você está tão triste? Ela disse, porque um amigo meu morreu, está com 2 meses que ele morreu. Eu disse, puxa, que pena, ele era muito seu amigo? Aí ela disse, era aquele meu irmão, professor, meu irmão. Mas ele morava com você, com sua mãe? Professora, meu irmão, porque ele era muito meu amigo. Aí eu, tá certo. Mas ele morreu de quê? E ela disse, ele morreu de overdose. Eu disse, puxa, isso é muito ruim. Qual a idade dele? 16 anos. Eu disse, e aí, você andava muito com ele? Ela disse, não, professora, eu aprendi a usar com ele. Eu disse, então você está usando droga, Letícia? Ela, não, eu parei há 2 meses com a morte dele. Eu disse, ainda bem que você fez isso, porque isso é muito ruim se você continuar. Você está fumando maconha? Ela disse, eu comecei com maconha. Eu disse, e agora? Ela disse, não, agora eu estava no pó. Eu disse, isso é muito ruim. Letícia, vamos ficar mais perto, deixa eu ficar mais perto de você, me dá teu telefone para ficar ligando para você. Aí eu disse, como foi a sua vida nesse ano que eu estava fora? Ela disse, professora, fiz muita coisa que eu tenho vergonha de falar. Eu disse, não, mas se você quiser abrir o coração, pode falar, eu estou acostumada a ouvir essas coisas. Ela disse, eu roubei, eu briguei, eu até matei. Eu disse, tá, você matou o cachorro, o gato, o que foi? Papagaio do vizinho? Ela disse, não, matei uma pessoa. Aí eu olhei para ela e disse assim, Letícia, você cheirou muito pó, ficou muito doida, você criou uma imagem na tua cabeça e você quer me chocar com essa história? Ela disse, a senhora é a primeira pessoa que sabe disso. E eu espero que a senhora não conte para ninguém, eu estou contando para vocês, hein? Vocês não conhecem a Letícia. E eu estou falando isso para que você perceba os danos irreparáveis que o inimigo tem lançado nas famílias por causa da distância do pai e da mãe dentro de casa. Eu disse, você quer contar como foi isso? E ela disse assim, eu estava cheirando lá com os meus amigos, e aí de repente esse menino lá disse que eu tinha transado com todos eles. E eu fiquei indignada, porque eu não fiz, nunca eu fiz isso com ninguém. Professor, eu nunca fiz. E eu fiquei com ódio dele. E aí eu sabia que ele estava muito doido, e aí eu deixei ele entrar na casa dele. E eu sabia que não ia ter ninguém lá. Eu fui na minha casa, peguei uma faca e furei ele todinho, ele não sabe nem que morreu, porque ele estava apagado. Aí eu disse, e aí? Você fez isso e você fez o quê? Aí eu fui embora para minha casa. Eu disse, sim, e aí? Você matou uma pessoa. E aí? Ora, professora, no dia seguinte eu fui para o enterro dela. Você foi para o enterro do menino?
Eu fui para o enterro. Qual a idade que ele tinha? Uns 12 anos. Eu disse à polícia: ah, professora, a polícia vai lá atrás dessas coisas? A polícia investiga alguma coisa? Eu disse: sim, mas você tirou uma vida, você matou uma pessoa. Ela disse: professora, quando a gente está nessa vida, isso lá é nada, é como matar uma barata ou uma formiga. E eu ouvi esse relato e, apesar de eu ter ouvido tantas coisas, eu me choquei. E eu fui para minha casa naquele dia muito triste, meu coração rasgado, pesado, dor no peito. E eu disse: Senhor, eu não soube disso só para ser mais uma narrativa social que deu errado. Eu sei que o Senhor me fez saber disso porque o Senhor tem um plano, porque o Senhor quer que eu ore por essa menina, o Senhor quer que eu esteja junto dela, o Senhor quer que eu fale do teu amor para ela, que ela seja um a menos que vai lá outra vez matar alguém, ou assaltar alguém, ou fazer qualquer outra coisa. No seu coração a perversidade, o tempo todo maquina o mal e anda semeando contendas. Queridos, e tem pessoas que não precisam de drogas para semear contendas. Vamos voltar ao texto. Quando você souber de sinais com os dedos, de pessoas que falam perversidade na boca, queridos, você é luz e sal. O Senhor te chamou para ser luz e sal desse mundo. O Senhor te chamou para a tua família ser espelho, para a tua família ser referencial, para alguém olhar para a sua família e dizer: essa família é diferente. O Senhor te plantou dentro de uma família para que essa família seja forte. E em sendo forte, ela se torna espelho para uma sociedade que se desmorona, que se quebra, que se desfaz por qualquer coisa. A igreja do Senhor, ela tem um desafio muito grande diante dela. O desafio de não ter olhar altivo, de não ter língua mentirosa, de não ter mãos que derramam sangue, não ter um coração que trama projetos iníquos, mas ter um coração segundo o coração de Deus. Um coração que no seu trabalho não se envolve em picuinhas, não se envolve em confusão, não se envolve em fofocas. Nós precisamos ser espelhos. Eu cheguei nessa escola e eu soube que tinha um professor espírita lá. E ele disse assim para mim: eu gosto de você. Eu já fiquei estranhando. Aí ele disse: você tem uma luz. Eu vi uma luz em você, você é iluminada. Eu disse: com certeza, porque a glória de Deus está sobre a minha vida. E ele disse: nós vamos ser muitos amigos, muito amigos. Eu disse: eu espero que sim. E no dia seguinte ele começou a fazer comentários ruins sobre a questão do Marcos Feliciano e do Jean Willis. E aí eu postei algumas coisas no Face também. Porque nós não precisamos, queridos, nos esconder. Nós não precisamos detratar pessoas, nós precisamos dizer quem nós somos. E precisamos dizer no que nós cremos. Nós precisamos ser como Jesus. Os princípios de Jesus, ele confrontava a sociedade da época, confrontava até os fariseus que eram os líderes da religião. Foi a religião que matou Jesus, não foi a igreja do Senhor não, mas foi os religiosos. Nós precisamos parar de ser religiosos e ser como Jesus. Dizer: aqui viemos, nós viemos para fazer diferença, viemos para ser sal e luz, e nós precisamos dizer quem nós somos. Nós somos povo eleito do Senhor e temos autoridade do Senhor para dizer o que precisa ser dito de acordo com o que a palavra diz. Não nos esconder da verdade bíblica, porque a verdade bíblica ela confronta, ela vem na contramão desse mundo, os valores são inversos. A palavra do Senhor diz que se nós queremos ganhar, nós precisamos perder. Se nós quisermos ser o primeiro, precisamos ser o último. Se nós queremos subir, temos que descer. É completamente inverso. É proporcionalmente inverso às ordens das coisas. E aí, às vezes, nós não queremos nos opor ao nosso diretor, não queremos nos opor ao nosso chefe nessas questões. Mas nós precisamos dizer: olha, eu penso assim porque a palavra de Deus diz assim.
Nós precisamos dizer a que viemos, para que ele depois fique, pensando naquilo que nós dissemos. E no dia seguinte eles vão chegar, olha, eu fiquei pensando sobre aquilo que você falou. Eu nunca tinha ouvido sobre isso dessa forma. Você entende por que nós precisamos abrir a boca e falar quem nós somos? Porque eles ainda não ouviram da forma como nós precisamos dizer. Às vezes nós nos escondemos de trás da Bíblia. Às vezes nós compramos uma Bíblia grande e escondemos assim para ninguém ver o nosso rosto, a nossa identidade. Mas, queridos, o mundo está vindo contra a igreja e muitas vezes a igreja está ficando recuada. Nós precisamos avançar, porque a igreja foi chamada para avançar e não para recuar. Nós precisamos ser ousados em compartilhar a palavra. Precisamos ser ousados em dar testemunho na nossa família, nem que nós não falemos nada, mas que as nossas ações sejam tão fortes que a sociedade seja confrontada e atraída pela verdade da palavra do Senhor. Eu queria pedir permissão para o pastor, para que eu fizesse uma oração encerrando essa palavra, essa reflexão, para que você saia daqui, meu irmão, com essa palavra aqui no seu coração. A palavra do Senhor que diz que você não deve se aliar com princípios que não são de Deus, a ouvir conselhos sábios e não se deixar levar por coisas que maculam a graça de Deus no propósito para o qual o Senhor nos chamou e chamou a nossa família. Nós precisamos não permitir que essas perdas irreparáveis batam a nossa porta. Vamos aprender com o Mestre por excelência, para que nós possamos ser servos de excelência, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, te agradecer pelo privilégio que nós tivemos nessa noite de compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja nessa noite. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem nos chamado, tem chamado a Tua igreja para fazer diferença nessa sociedade corrompida, de valores corrompidos, que vem para destruir as famílias, que vem para destruir a sociedade, que vem para destruir a igreja. Nós pedimos que a unção do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, de uma forma tão poderosa, que o nosso testemunho possa, Senhor, impactar, Senhor, aqueles que não Te conhecem, que a Tua verdade vá, Senhor, no coração daqueles que não têm a Tua palavra, que sejam transformados, porque o nosso português, Senhor, a nossa fala, ela não tem o poder de transformar, mas a Tua palavra, ela transforma, Senhor. Nós podemos até influenciar pessoas, mas nós somos incapazes, Pai, de transformar essas pessoas. Só a Tua palavra tem o poder de transformar, e por isso ela precisa estar na nossa boca, precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ser chamados para, Senhor, levar a Tua paz. Quantas vezes, Pai, eu sou chamada de dentro da sala de aula para resolver conflitos que a direção não consegue resolver, coordenador não resolve, eles chamam a professora Ruth, que pode dialogar, que pode trazer um consenso, Senhor, naquele conflito. E eu Te louvo, Senhor, porque isso é testemunho de que a Tua presença está ali. Senhor, nós precisamos ser chamados para pacificar onde há guerra, onde, Senhor, há coisas desmoronando, nós somos chamados para edificar, porque a Tua palavra diz que o homem prudente, ele lançou rocha nos alicerces da sua casa, e vieram os ventos, e vieram os rios, e vieram a chuva, e deram com ímpeto naquela casa, e ela não pôde desabar, porque ela estava firmada na rocha. Mas o homem imprudente, a mulher imprudente, Senhor, é aquela, Senhor, é aquele que edifica a sua família, Senhor, na areia. E quando vem os ventos fortes, quando vem a chuva, e dão com ímpeto naquela casa, ela não resiste. E ela não resiste porque foi, Senhor, fundamentada em princípios que não são fortes, não vem, Pai, da Tua palavra. Mas nessa noite nós queremos, Pai, levantar um clamor com a Tua igreja nessa noite, para que a Tua noiva se posicione como aquela noiva prudente, que tem as suas lâmpadas acesas, que buscaram azeite para preencher as suas lâmpadas, para quando o Senhor, o soar da trombeta tocar, as prudentes possam subir ao encontro do noivo. Vem, Senhor, sobre nós com o Teu azeite nessa noite.
Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja nessa noite, Senhor, com a tua voz de trombeta e brada dos nossos ouvidos, brada ao nosso coração nessa noite, que nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo, nesse momento em que a igreja evangélica atravessa, Senhor, um momento em que ela está sendo confrontada, em que parâmetros malignos estão sendo colocados. Senhor, parâmetros de homossexualismo, parâmetros de adultério virtual, seja lá como nós podemos chamar. Contudo, Senhor, nós queremos te pedir que a tua boa mão e poderosa esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre as nossas casas, se protegendo, nos guardando os nossos filhos, levando os nossos filhos a um lugar de abrigo, a um lugar de segurança, a um lugar, Senhor, onde a tua presença assiste, um lugar onde o mal, Senhor, não pode entrar, onde o mal não pode minar, onde, Senhor, não pode destruir as nossas famílias. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, depender do Senhor, viver na tua dependência, esperar o teu tempo, esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas, para que nós não venhamos a nos apressar, nós não venhamos a desistir das tuas promessas, porque o Senhor fez uma promessa para nós: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu sei que muitos de nós enfrentamos, Senhor, momentos difíceis, momentos em que o mundo vem e tenta roubar os nossos filhos, mas a tua palavra diz que aqueles que são teus, Senhor, maligno não toca, Senhor, estão na palma da tua mão e ele não pode tirar dessa posição, porque são teus, são selados pelo teu Espírito, foram comprados com o teu precioso sangue. E nós queremos nessa noite dizer em alto e bom som que os nossos filhos são herança do Senhor, os nossos filhos são a tua herança, eles crescerão, Senhor, no entendimento da tua palavra, porque nós vamos pagar o preço de sermos exemplo, Senhor, porque nós somos o referencial que os nossos filhos têm. As primeiras pessoas para quem os nossos filhos olham é para o pai e para a mãe, e eles estão atentos àquilo que fazemos. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos segura na tua boa e poderosa mão. Muito obrigada, Senhor, pela tua casa, muito obrigada pela tua igreja. Eu oro pelo pastor Soares, eu oro pelo outro pastor, Senhor, que cuida dessa igreja. Fortalece a vida dos teus filhos, fortalece suas famílias, fortalece, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus, como toda, Senhor, família dessa casa. Sustenta na tua poderosa mão, no nome de Jesus, nós oramos agradecidos a ti. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Obrigada, queridos.